Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando a nossa sessão, hoje, dia 29 de agosto de 2022. Boa noite especial a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão em casa, aos nossos vereadores, vereadora, aos nossos funcionários. Sejam todos bem-vindos a mais esta sessão. Já peço aí ao nosso nobre secretário, professor Chico, para que faça a verificação do quórum regimental. Boa noite, senhor presidente, nossa vereadora, todos os vereadores, as pessoas que estão nos assistindo aqui presencialmente e as pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Muito boa noite também. Contamos com a presença do vereador Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Mareli Scott Bloemer, Maico André Ruela, Ney Adair Palvels, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zachetti e Vomir Gronefeld Reis. Todos os vereadores estão presentes. Obrigado, senhor secretário. Verificada assim a existência do quórum legal e sob a proteção de Deus, declara assim então aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Já convido aí o nobre vereador Eli Stefanello para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Eclesiástico capítulo 11, versículos de 14 a 20. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, tudo vem de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal, envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui, a de poder dizer, achei o repouso. Vou agora desfrutar meus afazeres, sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que ao morrer, tudo deixará para outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prosseguindo os trabalhos, coloco em votação, então, a ata da 26ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 22 de agosto de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado, então, por unanimidade. Já peço ao nobre secretário, professor Chico, para que faça a leitura do expediente recebido. Nós não temos expediente recebido na sessão de hoje. Então tá. Então já pulamos essa então, né? Então já vamos aí então agora para a leitura do dia. E peço aí ao nobre secretário, professor Chico, que faça a leitura da mesma. Iniciamos então a leitura do dia com o PLO 27 e 28. De costume, nós lemos a proposição, a autoria e a ementa somente. E na próxima sessão estaremos fazendo a leitura na íntegra e discussão. Mas iniciamos aqui, então, com o PLO número 27, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município com base em excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.045.000, na forma em que se especifica. Na sequência, vem o PLO 28, também de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município, com base em anulação total de dotação orçamentária no valor de R$ 4.200.000, na forma em que especifica abaixo. Na sequência, vem o projeto de resolução número 2 da mesa diretiva
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal. Posteriormente, temos a indicação número 76, de autoria minha, do professor Chico, que indica ao Poder Executivo que tome as medidas cabíveis junto ao Governo do Estado para que os colégios estaduais tenham um efetivo de patrulha escolar com a frequência regular semanal. Inclusive, senhor presidente, esse foi solicitado previamente para que fosse colocado na ordem do dia. Se ninguém se opor, então, será colocado. Será colocado. A indicação número 77, de autoria do vereador Ney Palves, indica ao chefe do Executivo Municipal que determine junto à Secretaria de Obras e Urbanismo a possibilidade de construir uma cobertura no local onde os carros pertencentes à Secretaria de Saúde ficam estacionados. Posteriormente, temos o requerimento número 15, de autoria dos vereadores professor Chico, Ney Palves, Maicon André Ruela e Nene. Requer informações e esclarecimentos sobre a atuação do município na fiscalização do cumprimento das obrigações de empresas beneficiadas com subvenção econômica. Esse também foi solicitado a ser colocado na ordem do dia. Mais uma vez eu pergunto, se ninguém se opor, será colocado, então. E, por fim, requerimento número 16, de autoria do vereador Ney Palves, requer informações e documentos referente à designação de representação do município em órgãos e unidades públicos. Concluímos, então. Agora vamos para a ordem do dia. Obrigado, senhor secretário. Então, já passamos, então, para a ordem do dia. E peço aí, mais uma vez, ao vereador professor Chico, para que proceda a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. Por favor. Então, vamos para a leitura e votação da ementa do PLO 24, que altera o quadro 5 do Grupo Ocupacional dos Professores integrantes do anexo 1 da Lei Municipal 823, de 8 de outubro de 2013, promovendo o incremento de vagas ao quadro próprio do Magistério Municipal e da outras providências. Aqui nós já fizemos a leitura na sessão anterior, salvo a necessidade, ou se algum vereador solicitar, nós podemos refazer a leitura, mas nós já conhecemos a matéria. Muito bem, Segunda então, votação. já colocamos aí a emenda, então, do PLO 24. Esse que é o Poder Executivo. A do Poder Executivo. Muito bem, então, já podemos colocar em discussão a vocês. Vereador Paulo do Raix, fique à vontade. Bom, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas presentes aqui nessa casa hoje, sejam bem-vindos, servidores e quem nos acompanha de casa. Só, como falou o professor Chico, não tem a necessidade de fazer a leitura na totalidade novamente, porque já foi lido na semana passada, mas é bom a gente falar do que se trata rapidinho, até para que as pessoas de casa que não assistiram à última sessão possam entender o que é. Esse é um projeto de lei que aumenta o efetivo de professores no quadro próprio do município, na Secretaria de Educação, pela necessidade da próxima abertura do CEMEI, ali no 1º de maio. CEMEI da Vilub, né? Isso. Da Vilub, salvo engano, é o nome do CEMEI. Então, essa é uma lei que vem autorizar o Poder Executivo a contratar, chamar mais professores que passaram nos concursos, que estão aguardando a serem chamados aí, para suprir as vagas que serão necessárias de professores para o funcionamento do CEMEI, da Vilub, que, segundo informação da Secretaria de Educação, nos trouxeram aqui, aí nos meados de setembro, final de setembro, começo de outubro no máximo, estará funcionando. É uma notícia boa para a população
E é bom também para aqueles professores que estão aguardando serem chamados aí para comporem o quadro do município e terem uma carreira aí no serviço público. Só para as pessoas entenderem do que se trata essa lei, que já estamos aprovando em segunda votação e provavelmente amanhã, depois de amanhã, já será sancionada pelo prefeito. Obrigado, senhores. Continua em discussão. Não havendo discussão, então, mais discussão. Vamos aí, então, para a votação. Já abrimos a palavra ao vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota, senhor vereador? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Volmir Unene. Como que o senhor vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Eli Stefanello. Como que o senhor vota, senhor vereador? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Zaquete, que sou eu, voto sim também. Vereador Emanuel Andrigo Uff. Como que o senhor vota, por favor? Voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador e secretário Francisco Rossoni Neto. Como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador Ney Adair Pauvels. Como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. O Marquinhos, como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador Michael André Ruela. Como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. Senhora vereadora Mareli Scott Bluemer. Como que a senhora vota? Sim, senhor presidente. Então, votação feita por unanimidade. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora também, em segunda votação, vamos ao PLO 026, de autoria aí do vereador Paulo José Borges Cardoso, que altera o dispositivo do artigo 1º da Lei Municipal 1004, de 28 de julho de 2018. Aqui também é uma matéria que não se delonga muito, se o vereador solicitar que eu faça a leitura mais uma vez. Ou prefere? Não? Então, já deixamos aí, então, a palavra aberta para a discussão dos nobres pares. Vereador Paulo, fique à vontade. Bom, senhores, também já foi discutido na sessão passada essa emenda de minha autoria, em um projeto de lei que é de minha autoria e do vereador Paulinho lá do passado. É um projeto de lei que existe no município que permite, que autoriza o Poder Executivo a fazer parcerias. E quando a gente fala em parcerias, na verdade, a gente está falando em subsidiar algumas questões, ajudar, colaborar com os salões comunitários. O projeto original trata dos salões comunitários. Uma vez que o município, muitas vezes, utiliza esses locais para reuniões, para vacinações, para velórios, enfim, tem uma infinidade de utilidade esses locais, e, na verdade, quem utiliza já se fala, salão comunitário, é a comunidade da região. São moradores do município, é a população nossa que utiliza esses locais. Então, nada mais justo que o município colaborar, porque recurso, esses locais não tem. E essa emenda está alterando, está ampliando essa possibilidade para as comunidades rurais, lá para o São Roque, São Pedro, Vasquinho, enfim, todas as comunidades rurais que têm seus salões, têm seus campos de futebol, têm suas quadras de esporte, têm os aparelhos que são utilizados pela população. Já existe, o município hoje já faz, a gente tem visto aí, como foi falado na semana passada, a equipe está pintando, foi pintar lá no São Pedro, né? Pintou no Vasquinho, e eu acho justo, eu acho bacana, o município tem que fazer isso, afinal aquelas comunidades não têm recurso para isso.
e são utilizados pelas pessoas. É a nossa população que está lá praticando esporte. É a nossa população que está utilizando aquele local para fazer um evento, para fazer uma reunião. Então, essa lei está autorizando que o município continue fazendo isso e amplie mais. Que possa botar uma iluminação no campo de futebol, que possa fazer um tratamento de grama, fazer um alambrado. Não obriga, nós não podemos obrigar, mas autoriza o município que faça e continue fazendo isso. Eu acho que é uma necessidade e é justo com essas comunidades do interior. Então, essa é a emenda e eu conto com o apoio de todos. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Ney. Senhor presidente, com certeza eu me manifesto favorável a esta lei do vereador Paulo, porque é uma forma do município retribuir um pouco com quem arca com as despesas do município realmente. Poucas pessoas sabem, mas é do agro, é da pecuária que o município tem mais de 85% do orçamento. E é investido pouco, retorna bem pouco para o interior, para as comunidades. Então, esta é uma forma da administração valorizar o homem do campo, a família do camponês que está trabalhando lá e gerando recurso para o município, para que aqui no município nós temos saúde, educação, esporte, lazer, e nessa lei aí abre a oportunidade do município poder investir um pouco no esporte do interior do município, nas comunidades. Continua a discussão. Maico, fica à vontade. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, os que estão assistindo nós aqui, né, ao vivo e pela câmera. Paulo, eu gostaria de dar os parabéns para você, porque essa semana a gente teve muitas denúncias lá do Jardim Vera Lúcia, né, sobre o barracão comunitário, que está desorganizado, eles não têm banheiro sanitário, o terreno foi invadido por muito lixo, muito entulho, e eu te dou os parabéns, porque daí, assim, com esse projeto, já dentro da lei, eles vão ser obrigados a estar organizando para aquela população estar tendo uma adequação melhor, porque lá está sendo desumano, não tem luz, não tem uma pintura, não tem nada. Então, eu te dou os parabéns e estou junto com você. Continua a discussão. Não havendo mais... Eu agradeço o vereador Maicon, o vereador Ney, mas só para deixar claro, vereador Maicon, já era permitido. Desde da primeiro momento, a lei já estava permitindo essa parceria com os salões comunitários. Lá trata-se no salão comunitário. O que está faltando, então, de repente, é sintonia ou boa vontade do Poder Executivo em fazer alguma coisa. Mas a lei já está permitindo há tempo que isso aconteça. E concordo com o senhor. Lá está precisando realmente uma atenção maior, porque, como eu falei, a comunidade não tem dinheiro para ir lá fazer. Da onde que eles vão arrecadar dinheiro para ir lá fazer com recurso próprio? Então, o município pode e deve fazer isso. Concordo com o senhor plenamente. Então, vereador, assim, a gente teve muitas notícias, bom que você está falando, né, porque a gente não pula hierarquia nenhuma. Então, agora a gente tem como passar para a população que essa lei já está aprovada e agora o Executivo, né, vai trabalhar junto com a população. Muito obrigado. Muito bem, continua a discussão. Não havendo mais discussão, então, passo a palavra à nossa vice-presidente para que eu possa fazer um pequeno comentário também. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Assumo os trabalhos da mesa para que o presidente possa se pronunciar. Com a palavra aí, vereador Paulinho. Obrigado, senhora vice-presidente. Boa noite mais uma vez a todos. Quero só parabenizar o Paulo e também acrescentar que fiquei muito feliz de ter aí em 2018, juntamente com o vereador Paulo do Raio-X, ter confeccionado realmente essa lei que já vinha favorecendo aí todos os moradores da cidade, porém o Paulo fez essa ampliação aí para as questões rurais, onde a prefeitura já estava usando os barracões, já estava ajudando devidamente, né? Então a gente fica
fica feliz aí que são trabalhos desse tipo que a Câmara de Vereadores traz, que vem com certeza ajudar aí as nossas comunidades, a nossa cidade. Muito bem, devolvo os trabalhos da mesa para que o vereador Paulinho assuma aí a presidência. Muito bem, então, já vamos para a votação nominal. Respeitando a ordem aqui, então já vamos chamando, peço aí ao nobre secretário que me auxilie aqui, vamos aguardar um pouquinho. Muito bem, então vamos aí, com o auxílio aí nos microfones do nosso secretário Chico, já vamos aí então para a primeira votação nominal, que é o senhor vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim. Vereador Volmir Nene, como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Elias Stefanello, como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Zaquete, que sou eu também, voto sim. Vereador Emanuel Andrigo Uff, como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso, como que o senhor vota? Eu voto sim. Eu acho que eu falei você já falou você. Eu já falei também. Tá bom. É que às vezes dá uma... Então vamos aí para o nosso secretário Francisco Rossoni Neto, como que o senhor vota? Voto sim. Senhor vereador Ney Adair Alves, como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Michael André Ruela, como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. E por último, a nossa vereadora Marili Scott Bluemer, como que a senhora vota? Sim, senhor presidente. Votação, então, feita e aprovada por unanimidade. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vamos ao PLO número 25, que está aqui para leitura e primeira votação. Projeto de lei do Executivo Municipal, que dispõe sobre a escolha, mediante aprovação em avaliação, para a função de diretor e diretor auxiliar das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, regulamentando, o artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Corbélia, e Lei Federal do Fundeb e da outras providências. Vou fazer a leitura do capítulo 1, que eu acho que é pertinente para que nós possamos entender a natureza aí da lei. O provimento da função de diretor escolar e diretor auxiliar das unidades da rede municipal será efetivada dentre os professores com habilitação em curso de nível superior, em licenciatura plena em pedagogia e que tenha a experiência mínima de 3 anos em sala de aula na rede pública municipal, ou aprovação no estágio probatório na Lei Municipal de Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério, aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho, de acordo com os critérios técnicos, sendo a escolha realizada com a participação da comunidade escolar, para uma gestão de 3 anos. Parágrafo único. O professor efetivo que foi aprovado no estágio probatório, no primeiro padrão efetivo, poderá participar da avaliação
de mérito e desempenho e da escolha da comunidade escolar para assumir a função de diretor ou diretor auxiliar. Somente para a título de conhecimento dos senhores vereadores, já com parecer favorável pelas comissões de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Comissão de Viação, Obras e Serviços Públicos. E também com parecer jurídico favorável. Agora eu vou fazer a leitura aqui da mensagem, que ela explana um pouco mais de detalhes. Senhor Presidente, cumprimentando-o, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nobres edis, para a apreciação dessa Casa de Leis, o projeto de lei que dispõe sobre a escolha, mediante aprovação e avaliação, para a função de diretor e diretor auxiliar das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, regulamentando o artigo 149 da Lei Orgânica Municipal de Corbélia e Lei Federal do Fundeb. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mostra em sua história o comprometimento com os princípios para uma sociedade democrática, justa, equiname, solidária e sustentável. Neste sentido, é fundamental garantir em nossa rede municipal de ensino uma gestão profissional, qualificada e democrática. Para cumprir os objetivos da educação numa gestão democrática, uma ferramenta primordial é formar lideranças escolares. Por isso, certo, é processo de influência intencional que uma pessoa ou um grupo exerce no contexto escolar, propondo direção, caminhos, reestruturando e alinhando todo o trabalho educacional para atingir os princípios pretendidos. Consideramos a escolarização, o conhecimento pedagógico e a participação da comunidade itens essenciais para termos uma boa escolha para a função de direção e, assim, obtermos uma abordagem transformacional eficiente no ambiente escolar, onde haja um trabalho técnico-pedagógico colaborativo, desafiando o seu grupo a enfrentar os problemas a partir de novas ideias, soluções, métodos e abordagens. Assim, faz-se necessário reorganizar a Lei Municipal 626 de 2005, que orienta esta secretaria nesse processo de escolha, pois a mesma possui algumas lacunas, como também a exigência de lei do novo Fundeb, que orienta a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quanto ao financiamento da educação nos municípios, que é a Lei Federal 14.113 de 2020, de 25/12/2020, em seu artigo 14. A complementação será distribuída às redes públicas de ensino, que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos índices, dos indicadores referidos no inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. As condicionalidades referidas no caput deste artigo complementarão: inciso 1. Provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Pelo exposto, solicitamos a pronta apreciação e aprovação desse projeto de lei na forma regimental. Atenciosamente, senhor Prefeito Municipal Giovanni Miguel Wolff Ranatov. Muito bem. PLO número 25. Em discussão. Posso falar? Pode. Vereador, secretário, professor Chico, com a palavra.
O que eu quero falar com relação não é especificamente ao projeto de lei. Eu acho que o projeto de lei veio para regulamentar uma exigência, mas eu venho comentar aqui conosco sobre o processo democrático. Eu acho que nada melhor do que nós vivermos no momento em que poder escolher aqueles que vão, de alguma forma, aqueles que nos oferecem uma certa credibilidade no sentido de liderança, e poder escolher essas pessoas que podem dar um direcionamento, por isso a palavra direção, né? Pode nos dar um direcionamento nas escolas, em qualquer outra instituição pública, eu creio que ainda seja muito importante, pelo fato de que a democracia ela é muito pobre no nosso país, e talvez dá para arriscar dizer que é no mundo. O discurso nosso, ele é muito inflamado sobre a democracia, mas nós vivemos, de fato, uma pseudo-democracia. Ela se resume no voto, e aí eu pergunto aos senhores, quantos % de nós temos plena convicção das escolhas que nós tomamos? Então, a democracia ela precisa ser muito mais abrangente, muito mais aberta. Se tratando de uma unidade escolar, eu tenho certo de que a escolha dos pais, os professores, funcionários, quando é feito, há uma democracia um tanto quanto mais amadurecida, pelo fato que ali essas pessoas escolhem porque conhecem. Não é por uma politicagem, não estou generalizando a politicagem, mas estou dizendo que as pessoas... É um conhecimento muito mais doméstico, as pessoas têm ideia muito mais próxima de quem estão escolhendo. Então, enquanto nós estamos vivendo hoje um momento político, né, temos que escolher aí várias pessoas para governar o Estado, o país e mais os representantes do Legislativo, nós também temos nas unidades escolares as pessoas que vão fazer esse processo de gestão. Então, eu fico contente não só por essa regulamentação, mas eu fico feliz porque ainda nós estamos vivendo uma democracia que é pequenininha, é uma sementinha aí que está sendo regada para que daqui a algum tempo nós tenhamos assim uma população brasileira que não precise mais ser ludibriada, enganada por qualquer pessoa atrás do microfone. Que todos nós tenhamos convicção e consciência e que não é belas palavras que vai fazer com que você tome sua escolha, e sim a responsabilidade sua de votar em alguém porque conhece o projeto, porque sabe que vai poder estar acompanhando essa pessoa, cobrando ela, que isso é o sonho de qualquer cidadão que tem convicção e consciência política. Mas é isso aí, senhor presidente, só queria fazer essa fala relacionada à democracia e não à questão do projeto. Muito bem, então. PLA número 25, continua a discussão. Vereador Paulo. Eu quero só complementar a fala do professor Chico num outro sentido. Falando exatamente do projeto. Obviamente que a questão democrática de escolha, dando possibilidade tanto de se escolher como ser escolhido, né, é fundamental. E principalmente nesse projeto aqui, onde, e eu acho que deveria ser em todas as áreas, né, para ser diretor de uma escola tem que passar por uma sabatina, né? Tem que mostrar que está qualificado. Isso é fundamental, isso é importante, e volto a falar. Em todas as áreas deveria-se ter um mínimo de conhecimento para se assumir uma função. Então, sou totalmente favorável ao projeto, principalmente por causa desse quesito que ele apresenta. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo discussão, então vamos para a votação nominal. Iniciamos, então, como sempre, como vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota? Meu voto é sim. Senhor vereador Volmir Reis, como que o senhor vota? O Nene. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eli Stefanello, como que o senhor vota, senhor vereador? Sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Zaquete, que sou eu, também voto sim.
Vereador Emanuel Andrigo Uffi. Como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo do Raio X. Como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Como que o senhor vota? Voto sim. Senhor vereador Ney Adair Palvels. Como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Marcos Edson Jandrei. Como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Michael André. Como que o senhor vota? Sim. Senhora vereadora Marili. Como que a senhora vota? Sim, senhor presidente. Muito bem, então. Concluída esta votação por unanimidade. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Professor Chico. Agora eu vou estar fazendo aqui a leitura de uma indicação, indicação número 72, de autoria do vereador Eli Stefanello. Indica ao senhor prefeito que gestione junto ao órgão competente a análise de possibilidade de se instalar uma faixa de elevação na Avenida São Paulo, trecho entre a Avenida Espírito Santo e a Avenida Minas Gerais. Então, o vereador indica ao senhor prefeito, nos termos do artigo 174, aqui vai se tornar um pouco repetitivo, então eu vou direto à justificativa. O vereador justifica que recebeu diversas reivindicações dos comerciantes que estão instalados nas imediações e que os mesmos relatam que é comum os veículos transitarem em elevada velocidade no local. E, por isso, acabam ocasionando acidentes. A imprudência dos condutores que insistem em trafegar em velocidade incompatível com a via e acabam expondo a integridade física e a vida das pessoas ao risco de acidentes de trânsito, além dos prejuízos patrimoniais decorrentes dos danos dos veículos, sugerindo a instalação de um redutor de velocidade do tipo faixa de pedestre elevada como medida emergencial de segurança. Muito bem, então. Já colocamos aí a indicação número 72, de autoria do vereador Eli Stefanello, em discussão, que é instalar faixa de elevação na Avenida São Paulo. Com a palavra, então, o vereador para a justificação, Eli Stefanello. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, os que se fazem presente e também os que nos acompanham através da televisão legislativa. Aí, nesse local, nos últimos 15 dias, ocorreu aí 2 acidentes. Então, temos que analisar bem aí e vamos colocar mais uma faixa de elevação. Eu acho que é muito necessário, pois antes que venha ocorrer um acidente mais grave. Já que eu respeito a velocidade, 40 ou 50 km por hora, que seria para respeitar a sinalização, e ali alguns passam até de 80 km por hora. Então, o único jeito é fazer mais um assento de elevação para salvarmos vida. E não há outra maneira, já que não conseguimos respeitar a sinalização vertical nem horizontal, vamos respeitar, então, o assento de elevação, que é o que realmente os motoristas respeitam. Então, vamos cuidar aí para salvar vidas. Continua a discussão. Vereador Michael, à vontade. Quero dar os parabéns para ele por mais essa indicação de elevação e pedir para o pessoal de aviações e obras dar um pouco mais de atenção, porque nós estamos já em 2022 e foi pedido muito já. E a gente não tem a resposta dos quebra-mola, dessas lombadas. Então, para dar um pouco mais de atenção, porque a população está sofrendo com isso, é muito acidente dentro da cidade, e que seja respondido, né? Ou dar alguma resposta, pelo menos. Muito bem, continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação a indicação número 72. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos votos. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Vou fazer agora, então, a leitura da indicação número 74, de autoria do vereador Eli Stefanello. Indica
nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao chefe do Executivo Municipal, para que determine em regime de urgência urgentíssima ao órgão competente da administração municipal realizar medidas de interesse público local por meio de procedimento administrativo competente, para que seja feita a aquisição de área de terra contígua ao terreno onde se encontra o cemitério municipal, para viabilizar a reforma, a ampliação e a reestruturação do cemitério municipal. Justificativa. A existência da situação de precariedade decorrente da plenitude de ocupação da área do cemitério municipal, que permanece inalterada, se perpetuando o problema que precisa ser enfrentado e sanado, de forma eficiente pela administração municipal, com a máxima urgência. Essa situação exige a atuação do poder público municipal, pois continua a afetar a população no momento de sepultar seus entes familiares. Diante do exposto e após a aprovação em plenário, que seja posteriormente encaminhada a indicação ao chefe do Executivo Municipal para as providências cabíveis. Muito bem, então, já deixamos a palavra aberta ao autor Eli Stefanel. Senhor presidente, os que se fazem aqui presente, vereadores, essa já é a quarta indicação no mesmo segmento. Hoje tivemos aí 2 falecimentos, a Digmar Pelóia, aí, que trabalhou muito com nós na igreja, ministra e também algumas funções em outras pastorais, e também a Nona Grando. Fica aí os sentimentos da família da Digmar, da Nona Grando. Eles têm aí o local dos familiares, então foi possibilitado a poder fazer o sepultamento. E quantos que não tem ninguém sepultado no cemitério? Então, é uma situação caótica. O Executivo não toma providência, tem que tomar providência, ou de uma maneira ou de outra. A população aí está indignada, as reclamações são muitas e não estamos vendo solução. Então, pedimos aí ao Executivo que tome as providências necessárias, ou de uma forma ou de outra, pois não há mais o que fazer. Convido a cada um dos vereadores para que vá até o cemitério e veja a real situação. Inclusive, quando vem a óbito alguém que liga lá que não tem aonde colocar porque não tem parentes, é uma situação aí muito complicada, é até vergonhosa, pode-se dizer, não há espaço mais nenhum, e nós estamos batendo aí nessa tecla, não estamos vendo uma ação do Executivo. Então, pedimos aí, com urgência, urgentíssima, uma solução, porque não tem mais como ficar naquela situação o cemitério. É lamentável e também é um desrespeito à nossa população. Pedimos com urgência uma tomada de decisão, pois a população não aguenta mais. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Paulo. Eu quero me manifestar totalmente favorável à indicação do vereador Eli Stefanel. É notório a necessidade de alguma coisa ser feita. Ou se amplia o cemitério, ou se constrói gavetas, alguma coisa deve ser feita. O que não pode mais é acontecer o que está acontecendo, e todo mundo, uma hora ou outra, acaba indo lá acompanhar o enterro de algum conhecido. E eu vejo até como uma falta de respeito com os familiares ou com aqueles que estão lá, que têm a sua memória escrita na história de Corbélia, quando a necessidade é pisar por cima de uma sepultura para chegar até outra, para levar um corpo. Até que uma hora dessa, alguma sepultura dessa com a estrutura mais frágil, acaba rompendo e vai acontecer eu não sei o que vai acontecer, o que se pode chamar disso, né? Mas aí vai acabar indo para o fantástico, né? A hora que acontecer esse tipo de coisa. E está prestes para acontecer de uma hora para outra, que é o que a gente tem visto. Eu acho que todos os senhores já viram isso, e é uma necessidade. Uma desapropriação, ela é imediata, né?
vai se discutir valores depois. Mas a desapropriação é imediata, acontece de imediato, e de imediato pode acontecer. Se não há possibilidade de uma negociação amigável, é óbvio que o município, por interesse público, tem que fazer uma desapropriação de uma área e ampliar o cemitério. Demorou, já passou da hora, e eu espero que não aconteça, mas eu estou prevendo que uma hora vai acontecer uma situação desagradável, e aí, com certeza, vão tomar providência de uma hora para outra, coisa que já deveria ter sido feita. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, colocamos então em votação a indicação número 74, de autoria do vereador Eli Stefanello. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos votos. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vamos à indicação número 76, de autoria minha, professor Chico. 76, correto? No protocolo é 76, só assim. Certo. Tranquilo. O vereador indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao prefeito de Corbélia, que tome as medidas cabíveis junto ao governo do Estado para que os colégios estaduais tenham um efetivo da patrulha escolar com frequência regular semanal. Justificativa. O vereador justifica que, em decorrência do que houve uma suposta ameaça de atentado proferida nos últimos dias, que gerou medo, preocupação e um grande desconforto em toda a comunidade escolar do Colégio Amâncio Moro, tendo em vista que já foi feita uma indicação no ano passado para contratar um vigia, segurança, para ficarem nos portões das instituições de ensino escolar municipal, reforço mais uma vez esse pedido, pois casos assim acabam assustando e aterrorizando toda a comunidade escolar. E por essa razão, bem como garantir a segurança de alunos e profissionais, pede para que a presente indicação seja atendida com urgência. Por isso foi colocado na ordem do dia. Muito bem, então. Já deixo aí as suas justificativas, senhor secretário. Se queira fazer, né? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas há alguns dias atrás, precisamente fora esse fim de semana, o fim de semana retrasado, houve aí pelas redes sociais algumas pessoas que acabaram fazendo algumas ameaças via rede social, e a gente não sabe se ameaça de atentado, ameaça de uma forma assim que não ficou muito claro e objetivo o que seria feito. Eu na condição de professor tenho uma certa preocupação, mas eu na condição de pai tenho a maior preocupação do mundo. A gente talvez conseguiria se defender de alguma coisa, mas quando falam dos nossos filhos, a gente fica muito preocupado. E não penso só no meu filho, na minha filha, não é? Eu penso nos nossos alunos. Então, assim, por que desse efetivo aqui? Para que esse efetivo possa estar apoiando, tendo uma frequência maior nas proximidades do colégio. E não houve só com relação a alunos do Amâncio Moro, também do Duque de Caxias. Fica um desconforto muito grande. Agora uma questão pessoal, né? Eu quero acreditar que foi uma brincadeira, uma palhaçada de uma criança. Mas e se não foi? Como é que a gente tem certeza? Até que alguém descubra, a polícia consiga provar para a gente que foi ou que não foi, fica essa insegurança. E vai aqui também, eu poderia estar falando em tribuna isso daqui a pouco, mas eu vou falar aos pais. Eu tenho o maior respeito a esses pais que não encaminharam os filhos para a escola, para os colégios, com medo de acontecer alguma coisa, por não saber direito o que estava acontecendo. E respeito também aqueles que atribuíram à direção queriam que a direção tomasse uma providência imediata sobre as questões. Eu respeito a opinião de vocês, mas, ao mesmo tempo, assim, temos que tomar um cuidado,
que as direções dos dois colégios, de ambos os colégios, Amâncio Moura e Duque de Caxias, fizeram aquilo que cabia a elas, tanto a Nilceia quanto a Dinair, aquilo que cabia a elas no momento, que é comunicar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, comunicar ao núcleo regional e depois, a partir disso, a polícia tomou conta da questão. Qualquer outra atitude de maior expressão não deveria ser tomada pelas diretoras. É que alguns pais pensaram, né, tinha que ser interrompido as aulas. O colégio é subordinado ao núcleo regional. Então, enquanto não tem algo concreto que a polícia apresente, enquanto a polícia estava lá dentro do colégio, eles julgaram conveniente continuar. Mas eu digo, nós respeitamos todas as famílias que decidiram. Por exemplo, nós tivemos um dia ou outro ali nos primeiros dias após a ameaça, que foram bem poucos alunos. Houve uma flexibilidade, quem tinha avaliação, quem tinha trabalho não fez, levou para outra semana, respeitando, porque é só quem passa, está no imaginário nosso de poder pensar que poderia ser verdade. E até agora nós não temos certeza. Então, essa indicação aqui, ela é direcionada ao Estado, mas a gente pede ao nosso prefeito, que talvez é o nosso porta-voz mais forte do município, que gestione junto ao Estado, né, que tenha uma patrulha escolar mais próxima. E eu já, no ano passado, também solicitei, em forma de indicação, que vocês sabem que indicação é uma opinião, que tenha na frente das escolas municipais alguém num perfil aí de segurança, um guarda, alguma coisa assim, verificando quem que entra dessas escolas. Vão visitar as nossas escolas e colégios e vocês vão perceber que não é difícil de entrar. Então, a gente sabe que praticamente 100% das pessoas que entram são bem intencionadas. Mas a gente não pode correr o risco. Então, nessa hora, isso daí não é um investimento financeiro, isso daí é um investimento humano. Você não tem que pensar em quanto vai gastar, quanto que vai custar as pessoas por ali trabalhando. A gente tem que pensar que preservar uma vida em 1 milhão de anos já valeu a pena. Então, é nesse sentido que eu apresento a indicação. E peço desculpa por me delongar um pouco. Continua a palavra aberta aos demais. Vereador Coelho. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais e de forma presencial. Normalmente a gente acaba pensando nisso só a hora que a gente tem esse acesso na televisão de alguma coisa trágica que aconteceu. Eu lembro que nessa Casa de Leis, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, que foi feita uma indicação sobre colocar porta de detector de metal. Ah, mas é um exagero, mas talvez resolveria o problema, porque às vezes, né, lógico, que o que vier é bem-vindo, o que vier para a segurança a gente vai agradecer bastante, mas talvez o efetivo ele não consiga, porque imagine, né, o efetivo ele vai passar ali, às vezes ele já dá, né, aquele clima de segurança, mas talvez ele não vá, por exemplo, não vai conseguir ter um sucesso, sabe, imediato. E o guarda também, às vezes ele passa passa outro, o aluno passa ali todo dia, acaba, sabe, sendo cômodo ali não revistar. Então, talvez, eu não lembro, foi tua, professor Chico, a da porta de detector de metal, eu achei uma indicação muito interessante, eu até conversei com a diretora se existia essa possibilidade, essa situação no Estado, talvez se a gente, inclusive, fizesse um ofício, fazendo alguma solicitação, não é um valor demasiado, assim, né, do ponto de vista de segurança, igual o professor Chico falou, né, quanto que vale uma vida, né, e seria um valor relativamente baixo, inclusive, se houvesse a possibilidade de se fazer alguma promoção, alguma doação, né, dos próprios pais da APM, alguma coisa nesse sentido, que pudesse contribuir com esse tipo de segurança, seria bem benéfico aí para o nosso município, e eu imagino que seria exemplo para os outros municípios aí da nossa região e do nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua a palavra aberta. Vereador Paulo. Eu acho que foi muito bem dito, tanto pelos dois vereadores, a questão da importância
de uma prevenção nesse caso, né? Não tenho dúvida nenhuma que eu faria a mesma coisa, ou faria mais que esses pais que não deixaram os filhos ir para a escola. Porque eu acredito que quando se trata de um filho, a menor das menores possibilidades de acontecer alguma coisa errada, a gente já não vai permitir. Não tem como você ficar com aquela sensação de insegurança quando se trata de um filho teu. Por mais que o filho sai na noite para ir no barzinho com os amigos, enquanto não volta para casa, tenho certeza que o pai não dorme, a mãe não dorme. Imagina você sabendo que o teu filho está em um ambiente onde existe um menor risco de acontecer alguma tragédia. Eu recebi uma solicitação de uma amiga, não vou citar o nome, mas ela vai saber que está se tratando dela, falando exatamente disso, do que os vereadores poderiam fazer para colaborar nessa questão. E foi o que eu falei para ela. Nós, vereadores, assim como os diretores das escolas não têm muito o que fazer, nós menos ainda, uma vez que se trata de uma escola estadual que está sobre a responsabilidade do Estado. E o que nós podemos fazer é exatamente isso que o senhor está fazendo. Uma indicação pedindo para o prefeito, que com certeza será mais ouvido que os vereadores, que poderíamos nós, vereadores, fazer uma comissão e lá em Curitiba pedir na Secretaria de Segurança alguma questão. Mas com certeza o prefeito, o Poder Executivo tem muito mais respaldo e muito mais possibilidade de chegar até os responsáveis por isso e solicitar uma segurança maior. Eu até estava lembrando aqui que, salvo engano, muito pouco tempo, houve um chamamento aí por parte do governo do Estado para aqueles policiais aposentados, policiais de reserva, para que fizessem esse trabalho junto às escolas. Não sei por que a gente não foi contemplado, não sei se isso seguiu adiante, mas importantíssimo que haja uma atenção maior com relação à segurança nas escolas, tanto nas municipais, como eu já solicitei há tempo atrás aí a questão das câmaras de segurança, as câmaras de vigilância, que com certeza já é algo a mais. Através de uma câmara de segurança, você pode, na hipótese de alguém estar preparando alguma coisa, pode ser visto, pode ser analisado e pode se evitar, de repente, uma tragédia. Assim como nas escolas municipais, eu pedi a questão das câmaras de segurança, que é uma outra questão que está me incomodando, e daqui a pouco eu vou levantar essa questão também, assim nas escolas estaduais. Então, eu acho que é importantíssimo isso, esperamos que a sua indicação seja atendida e esperamos que os nossos governantes dêem uma atenção maior nessa questão, os que estão aí e os que virão depois. Por isso, é importantíssimo saber escolher os nossos representantes aí no nosso futuro. Obrigado, senhor. Muito bem, então, continua em discussão. Vereador Eli Stefanello, com a palavra. Senhor presidente, demais que nos acompanham, sem dúvida nenhuma, quando falamos em salvar vida, acho que tudo deve ser feito. Como já foi citado, o guarda, também as câmeras ali, e a importância também de alguém dentro do colégio, poderia estar fazendo a monitoração das pessoas que ali vão adentrar, ou aquelas pessoas que passam ali em redor do colégio, e também pedindo aí a identificação de pessoas que não têm o conhecimento para entrar ali, adentrar ao colégio. Então, dificultando essas possibilidades, pois sabemos que depois que acontece uma catástrofe, como a gente já tem acompanhado nas redes sociais, que já aconteceram em vários lugares, aí não adianta mais tomar providências. Precisamos tomar providências na prevenção. Então, a prevenção é sumária e necessária para salvar vidas. Sou de total apoio que possa acontecer isso. Obrigado. Vereador Ney Adair Paulos. Obrigado, senhor presidente. Concordo com o que os demais vereadores falaram na questão da segurança e volto
falar do que o Paulo falou na questão das câmaras de segurança, né? Já foram feitas várias reuniões, até onde a gente sabe o município já investiu, já gastou recurso público na questão de câmaras de segurança. E qual é a segurança que nós temos aqui em Corbélia? Zero. Numa noite, 2, 3 lojas arrombadas aí por vândalos de outra cidade, talvez, provavelmente de Cascavel, que é a mais próxima aqui, e nenhuma providência, nada. As pessoas vão na missa de noite, tem seu carro arrombado, tem seu carro roubado. É complicado, mas, enquanto isso, o dinheiro do povo está indo. Se investe em câmara de segurança, mas ninguém vê essas câmaras de segurança, e se elas estão instaladas, elas não estão funcionando, porque nenhum dos roubos, ultimamente aqui em Corbélia, tanto de arrombamento de casas, de loja, de carro, nenhum caiu na mão da polícia para que as câmeras pudessem mostrar para que lado foi, qual carro estranho que entrou em Corbélia, qual carro que saiu. Infelizmente, a nossa questão da segurança, não estou falando da polícia, estou falando da segurança em relação ao que compete ao município em questão de câmaras de segurança, está péssimo. Muito bem. Palavra aberta agora ao vereador Maico. Parabéns, Chico, pela sua indicação. Eu acho que Corbélia já nós estamos em 18 mil habitantes, né? Eu acho que já estava na hora também da gente transformar em realidade o guarda-mirim dentro do nosso município, de fazer um projeto que faça acontecer, porque além da gente trazer esse guarda-mirim para o município, essas crianças vão estar bem protegidas, e esse projeto ele agrega a educação, o ensinamento, além da proteção. Eu acho que seria já de bom porte já para Corbélia receber esse projeto. A palavra continua aberta. Não havendo mais ninguém para se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, Chico. Agora vamos fazer a leitura da última proposição da noite, que é o requerimento número 15, de autoria dos vereadores professor Chico, Maico André, Ney Palves e Nene. Requer informações e esclarecimentos sobre a atuação do município na fiscalização do cumprimento das obrigações de empresa beneficiada com subvenção econômica. Os vereadores requerem, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam fornecidas as informações devidas sobre a fiscalização do cumprimento das obrigações impostas pela lei para a empresa que é beneficiada com subvenção econômica no município de Corbélia. Esclarecendo. Item 1. Quais são os instrumentos utilizados pelo município para verificação e comprovação do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei número 1077, de 19 de dezembro de 2019, considerando o disposto no artigo 3º da Lei 1077 de 2019, o qual estabelece que a concessão e uso e posse de imóvel e da edificação fica condicionado à comprovação de geração de empregos formais, regime CLT, no mínimo de 25 e regularidade fiscal a serem comprovados anualmente pela empresa que é beneficiada do incentivo. Item 2. Qual é a situação apurada em relação à empresa Nova Arte Comércio de Imóveis, que é a beneficiada com a subvenção de pagamento de aluguel, subsídio mensal de R$ 3.000, e que, a cada ano, prevê atualização monetária pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Item 3. Demonstrando com clareza inequívoca
se a empresa está cumprindo regularmente com aquilo que a lei determina ou se a empresa, em algum momento, deixou de atender os dispostos na lei. E, neste caso, indicando quais as medidas que foram tomadas pela administração municipal para sanar as irregularidades e assegurar a legitimidade no atendimento do interesse público. Conforme a Lei 1077, de 2019, que estabelece a concessão do uso de um imóvel construído de uma alvenaria para fins industriais situado na BR-369, quilômetro 504, sob o lote urbano 17A, subdivisão do lote urbano 17, quadra 34 da planta e loteamento denominado Jardim Vera Lúcia, com área de 4.000 metros quadrados, dentro da área de 22.326 metros quadrados, situado nessa cidade de comarca de Corbélia, objeto da matrícula 13.939, cuja cessão de uso e posse foi concedida mediante assinatura de contrato. Esclarecendo, se a empresa Nova Arte e Comércio de Imóveis permanece exercendo sua atividade econômica no local atualmente, ou então informando quando a mesma suspendeu as suas atividades e se retirou do local. E, se for o caso, esclarecendo ainda quais os instrumentos que foram utilizados pela administração municipal para regularizar, na desocupação do imóvel, a eventual disponibilização do imóvel para utilização para outra empresa. O imóvel e as instalações, item 5 agora. O imóvel e as instalações demonstram estar sendo adequadamente mantidos pela empresa Nova Arte Comércio de Imóveis, ou outra empresa, se for o caso, com a realização das manutenções prediais necessárias, do modo a assegurar que a qualidade das instalações seja devidamente preservada, de modo que não fique deteriorada, para não onerar o erário futuramente. Item 6. Caso não estejam sendo devidamente mantidas as instalações cedidas pelo município, quais os instrumentos que a administração municipal vai utilizar para assegurar que ocorra a preservação do patrimônio público da municipalidade. Item 7. Esclarecendo se existe outra empresa atuando no local, informando qual é a empresa e demonstrando se foi regularmente realizada a seleção impessoal e imparcial dos interessados, bem como qual a contraprestação foi exigida da empresa beneficiária, especificando-os como geração de emprego, renda e receita tributária, indicando quais os valores correspondentes a cada caso, apontando quais os critérios objetivos elencados, conforme preceitua o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Caso tenha ocorrido a substituição da empresa favorecida por outra, deverá apresentar a comprovação documental de regular tramitação administrativa que permitiu a ocupação do imóvel da municipalidade por outra empresa que substituiu a anterior, sem a devida análise do Poder Executivo, do Poder Legislativo Municipal. Item 8. Devendo informar ainda, se isso ocorre, o porquê de não ter sido enviado o componente projeto de lei para análise do Poder Legislativo para a necessária comprovação de lei específica. Artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal. Tendo em vista que deve ocorrer licitações prévias, inclusive com previsão dos encargos, do prazo para cumprimento e de cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. Item 9 e último. Se existe outra empresa atuando naquele local, deverá esclarecer quando o município já recebeu o aluguel pelo uso feito pela empresa privada com fins lucrativos, e em qual período informado quais critérios objetivos foram utilizados pela administração municipal de Corbélia para assegurar o princípio da impessoalidade e o atendimento de interesse público. Com a apresentação da fundamentação legal e da motivação administrativa, com a respectiva apresentação da documentação hábil que comprove a legalidade da atuação do Poder Executivo Municipal, bem como
a regular fiscalização para dispor do bem público em análise. Justificativa. Os vereadores justificam que o presente requerimento tem por objetivo prestar esclarecimentos à população e também para o conhecimento dos demais vereadores desta Casa de Leis, a fim de fiscalizar o Poder Executivo Municipal em relação ao favorecimento de empresas privadas com fins lucrativos por meio de subvenção econômica, salientando ainda sobre a necessária a fixação de políticas públicas que orientem e garantam o cumprimento do fim pretendido com o imóvel, e que não se vislumbra com a clareza inequívoca necessária neste caso em análise. Concluir. Aqui, caso alguém tenha interesse, existe em anexo a cópia do projeto de lei de 2019 que fixa os detalhes sobre a Nova Arte, Comércio de Imóveis, Eireli e ME. Muito bem, então. Requerimento de autoria dos vereadores Chico, Michael, Nene e Ney em discussão. Vereador Nene com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham aqui e para a nossa TV Câmara, boa noite a todos. Esse requerimento veio bem a calhar hoje, né, que vai nos orientar, vendo essas respostas, podemos nos orientar com respeito a como votar esse projeto que hoje teremos de pauta aqui, e que possamos também, e tivemos também o prazer de estar aqui, o Pivoto, nos esclarecendo também algumas coisas, né, com respeito àquela localidade, aquele empreendimento lá embaixo. Então, acredito que depois que vier essas respostas da administração municipal, através de tudo isso que foi indagado, a gente possa também aqui nos orientar e poder, assim, talvez votar esse projeto mais consciente, né, e devido como deve ser votado. Eu vou deixar aqui, o Chico tem mais intenções aqui, mais colocações através desse projeto, que é um dos autores, pode nos esclarecer melhor e a população que nos prestigia nessa noite. Muito bem, então. Eu deixo a palavra aberta aí ao professor Chico, vereador. Como se trata de um imóvel público, é de interesse das pessoas conhecerem, né, os detalhes, ou como é que foi feito esse contrato, o que aconteceu durante e tal. Então, a intenção nossa é de esquecer CNPJ, CPF, nome de pessoas que, porventura, estão ou estiveram lá. A gente quer cobrar o executivo. Qual é a intenção do executivo em ter concedido anteriormente lá? Qual foi a lei que garantiu que aquelas pessoas se fixassem lá? A gente sabe que vocês estão instalados lá, né? O Pivoto está instalado lá. A gente não quer criar empecilho nenhum com relação a isso. A gente só quer a documentação que comprove o que aconteceu até ali. E sugerimos, que ficou um tanto quanto complexo a quantidade de coisas que a gente pediu aqui, de informações, mas eu acho que é o mínimo necessário para a transparência. Eu acho que não foi um exagero e não há nada que venha a comprometer as empresas aqui. Mas sim, a gente só quer um esclarecimento da administração municipal. Então, aqui não compromete as empresas, mas sim a administração municipal. Não é a questão de comprometer a administração municipal, é de qual foi o critério utilizado para a concessão. Porque, pelo princípio da impessoalidade, também nós precisamos de trabalhar com a ideia de que não podemos também qualquer empresa se instalar, porque há a gente tem conversado algumas vezes e o COE tem ajudado a gente a filtrar essa questão, né? Também a gente tem que levar em consideração vários critérios, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar, como ocorreu, e é fato, e nós conhecemos, que o empresário fique sofrendo, tentando regularizar a sua vida junto à gestão, junto ao município, e a empresa fique fazendo e a prefeitura fique fazendo corpo mole e não se resolva as coisas, né? Tudo, eu acredito que precisa resolver tudo dentro da lei, para que a gente não precise se preocupar amanhã ou depois e ficar aí de saia justa e não conseguir dar uma resposta aos nossos munícipes do porquê que alguém consegue algum tipo de benefício e outro alguém não. Então, qual que seria a melhor solução de todas, né?
qualquer município, ou alguns municípios, criam um critério básico para que as empresas possam concorrer à lei de incentivo, que fique muito claro e específico, é mais voltado ao IPI, é mais voltado ao ICMS, é mais voltado à geração de emprego. Aí a empresa que pretende pleitear aquele espaço, aquele incentivo fiscal, ela consegue perceber fazendo uma leitura. Então, isso vai criar um aspecto mais isonômico, né? Vai dar uma garantia de que todos que consigam atingir aquela concorrência vão ter o direito, ou pelo menos vão tentar, não é? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de ter as respostas daqui. E eu ainda arrisco dizer aos senhores que, tomara que eu não seja muito pretensioso, enquanto a gente não tiver essas respostas, e a gente tem 30 dias, eu já tenho um requerimento aqui sobre a questão da rodoviária que já vai para 90 dias. Então, os 30 dias do Executivo, eles têm se multiplicado um pouco, né? Então, que tal se esses requerimento voltasse e antes de a gente não ter o requerimento associado a isso, a gente não aprovasse e não aceitasse nenhum tipo de projeto desta natureza, senhor presidente? É uma sugestão que eu dou. É um respaldo que dá para nós. É para não colocar nenhum empresário mais para chegar aqui e ficar preocupado em ter que justificar coisas que é o Executivo que já devia ter explicado para a gente e resolvido junto aos empresários. Para não ficar aparecendo na cidade aí que o empresário está com algum problema com a questão do Executivo, isso é de fato que é eles que já tinham que ter resolvido com o empresário. Numa boa, amistosamente, e como a gente percebeu aqui hoje, com a explanação anterior a começar a sessão, que o que se fala muitas vezes não é. E a gente percebe que há uma intenção bem melhor. Então, ter esse cuidado a gente tem que ter. Eu esperaria a resposta aqui para chegar a qualquer projeto aqui, senhor presidente. Essa é a minha opinião. Continua a discussão. Senhor presidente, eu acredito que o Chico agora falou uma proposta bem construtiva, porque nós possamos analisar e talvez fazer isso também, mas dizer que como esse requerimento que chegou até nós tem um pouco de urgência, através do Executivo, que possa nos dar a resposta essa semana, que com esse nosso requerimento aqui, podemos, cada vereador estar bem a par do que está acontecendo lá embaixo com aquele empreendimento e assim poder votar tranquilamente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Michael. Fiquei muito contente com as palavras ali dos empresários que estão ali ouvindo nós, mas a gente também, eu como trabalho nessa casa de lei, a gente tem que estudar o projeto. A gente vai estudar, nós 5 vereadores, para ver o que de fato está acontecendo. Quando o Executivo mandar para nós todas as respostas e estiver dentro da lei, para ser justo para todas as ambas partes, a gente sim vai aprovar. Mas deixar bem claro também, pessoal, que ninguém está votando hoje aqui contra o projeto. A gente vai estudar o projeto. Se o projeto estiver dentro da lei, a gente, com certeza, vamos votar favorável. Continua a discussão. Vereador Claudino. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, vereadora, aos 4 propositores desse requerimento, professor Chico, Maico, Ney e Nene. Esse projeto que nós estamos discutindo, esse requerimento, veio um projeto aqui nessa casa de subvenção aí para essa empresa Pivoto, 3 vezes. Não posso chamar de projeto, né, porque tão mal feito que é um absurdo a gente comentar. Ele não tem corpo nenhum, esse projeto, simplesmente 2 folhas. E eu acho também que, em respeito aos senhores que estão aqui hoje acompanhando o nosso trabalho, os empresários, os proprietários da empresa, em respeito a eles, nós, vereadores aqui, quando a gente quer votar um projeto, a gente analisa bem para não prejudicar ninguém, seja qual espécie for.
Então, a gente fica bastante indignado, porque a população nos cobra bastante. E aqui nós estamos para fazer coisa séria, para trabalhar para o desenvolvimento do nosso município, seja ele em qual esfera for. Então, dizendo assim que, mais uma vez, esse projeto deu para trás, porque nós, vereadores, discutimos, vimos, analisamos, e agora não sei quando que ele vai vir novamente. E que venha bem feito, porque se vir mal feito, nós vamos ter que reprovar de novo. E eu acho que é um desrespeito com esta Casa de Leis, tendo o executivo, tendo o jurídico lá. Então, que tenha capacidade de fazer projetos bem elaborados, para que seja, assim, beneficiado toda uma população, toda aquela área, toda a espécie. Então, nós estamos aí para se dedicar e fazer o melhor de nós. Então, que vamos aguardar, né, vereadores, para o que acontecer daqui para frente, para a gente tomar mais cuidado e com mais cautela, como o professor Chico falou. Chegar projeto aí aos 46 minutos do segundo tempo não dá, né? A gente tem que analisar, pensar, estudar, discutir, para ver se é viável ou não. Então é isso aí, obrigado. Muito bem, então, o vereador Claudino falou. Vereador Maico com a palavra. Lembrando, né, vereador Francisco, que esse projeto a gente já faz 3 meses que a gente já está acompanhando, né? Então, para quem está assistindo, não chegou agora e a gente ia votar. A gente está acompanhando e a gente está estudando. Porque tem pessoas que acham assim que a gente fica sim, não, votando. Não, a gente estuda antes de qualquer sim e qualquer não aqui dentro. Por isso que a gente foi escolhido pela população, né? Para a gente estar estudando, para depois votando. Isso quero deixar bem claro para a população e os demais que estão aqui entender também, porque às vezes a gente pula tanto projeto, fala tanto projeto, que nem a população está entendendo o que está acontecendo aqui dentro. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais discussão, então, colocamos aí o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Muito bem. Concluídas aí as matérias da ordem do dia, e os vereadores que queiram fazer as suas inscrições para os seus manifestos pessoais, o nosso assessor William estará passando, colhendo a assinatura dos mesmos. Já convido de imediato o vereador Eli Stefanello para fazer uso de tribuna. Senhor presidente, demais vereadores e os que nos acompanham através da televisão legislativa, também aí, família Vendrusco, André Lira, parente aí do Nino Conrad, e também o meu amigo Sidney Pivoto, juntamente aí com o responsável lá da empresa. E a gente fica feliz pela tua participação aqui, Sidney, conheço da tua pessoa, da tua credibilidade e honestidade, e agradeço pelos esclarecimentos feitos aqui nesta noite. Quero aqui dizer que fiz uma participação especial lá em Toledo, juntamente com o vereador Claudino, onde aconteceu através da Camop, que eu sou o segundo secretário, a atualização legislativa, mudando o Brasil a partir dos municípios. Teve a presença aí da doutora Vivianelli Prestes, coordenadora geral de fiscalização do TSE Paraná, também do doutor Regis, promotor de justiça, doutora Marilena Winter, presidente da OAB, Cláudio Stabile, diretor, presidente da Sanepar, entre outros. Parabenizar, então, o presidente da Camop, Jorge Rieger, e a diretoria, onde teve a participação aí de mais de 200 vereadores aqui do oeste do Paraná. Mais uma vez, então, parabéns ao presidente Jorge Rieger. Dizer aqui também os meus sentimentos a Digmar Peloia, que veio a óbito, ela que ministra da Igreja Católica, também faz parte de diversas pastorais e fez sempre o trabalho prestado aí à Igreja Católica. Fica aí os nossos sentimentos em nome das pastorais.
e também a dona Isolda Grando, a toda a família Grando. E dizer mais uma vez a respeito aí do cemitério, essa vergonha, posso dizer, que estamos aí há 3 anos, tenho mais já de 4 indicações, e a gente vem cobrando, e não há situações aí que não tem respaldo aí ainda do Executivo, aonde já é de urgência urgentíssima, as pessoas, se vem a óbito, não sabem o que fazer, e a cobrança da população. Então, precisamos que o Executivo tome uma decisão, ou pelo amor, ou pela dor. Então, temos aí o Executivo que se pronuncie, porque não há mais o que fazer. Antes que venha ocorrer aí uma situação mais grave, convido para que o Executivo vá até lá no cemitério, veja a situação, não tem mais por onde correr. Precisamos resolver de uma forma ou de outra, pois se deixarmos assim, vai acontecer aí, não quero que isso venha a acontecer, mas vamos ter aí notícia não para o Paraná, mas para o Brasil, pois quando acontecer, pode ser tarde. Então, que tome as devidas providências de uma forma ou de outra. Pedimos aí ao Executivo, por gentileza, que tome uma decisão imediata antes que venha a ocorrer aí uma catástrofe. Obrigado. Muito bem, então chamamos agora então a vereadora Marili. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, mais uma vez aí, boa noite. Gostaria de me solidarizar com as famílias Costa Vale, que há poucos dias aí perdeu um familiar, morador de Ouro Verde, a família Borges e família Grando, que infelizmente, né, perderam aí a senhora Digmar Borges Pelóia e também a dona Isolda Grando. Que Deus conforte a todos nesse momento aí de dor. Também não poderia deixar de comentar e parabenizar a administração municipal, em especial ao diretor Marcos Vignati, e em nome dele, parabenizar a todos que colaboraram para que acontecesse o primeiro festival de dança do município de Corbélia. Aconteceu aí neste fim de semana, sexta, sábado e domingo. Centro Cultural lotado, participação em massa aí da população. Foi assim, as apresentações maravilhosas, tudo muito bem feito, tudo bonito. Todas ótimas e estão de parabéns. Participaram as escolas de dança, tanto daqui como de Nova Aurora, Cascavel. Teve também lá a Rua das Flores, a feira gastronômica, tudo muito lindo e bem preparado. A alimentação também estava tudo perfeito. Tivemos também a apresentação dos finalistas aí da etapa de Corbélia do Fermop. Ana Cláudia Lewandowski, categoria Gospel, que foi uma das apresentadoras aí junto com o André Lira. Parabéns aí, fizeram um trabalho belíssimo vocês dois lá. A Isabela Soares, categoria Popular. Ana Clara Fontana, categoria Infanto Juvenil. Bruno Henrique e Paulinho, categoria Sertaneja. A próxima etapa será em Nova Aurora e todos estão convidados aí a participarem. Fiquei sabendo aí que uma estimativa de aproximadamente 2.000 pessoas passaram pelo evento. Evento maravilhoso, muito bem feito, muito bem preparado. E que venham aí os próximos festivais. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Convidamos agora, então, o vereador Paulo do Raio X para fazer uso da tribuna. Antes, porém, o vereador Neninho está querendo falar algo. Pode falar, Nena. Só lembrando, senhor presidente, pedindo, que, se pudesse, o senhor fazer que chegue até os vereadores o parecer jurídico dessa casa com respeito à concessão de incentivo
do Indústria de Imóveis Pivoto a cada um dos vereadores para que possam se orientar com respeito ao parecer jurídico dessa casa, que foi contrário a esse projeto. E, juntamente ele, o parecer das comissões, também, que cada um possa analisar daí, senhor presidente. Obrigado. O senhor já acabou de falar, então, está falado, né? Então, Paulo do Raio X, prossiga com a tribuna. Bom, novamente, boa noite a todos. Agradecer aqui a presença dos empresários que representam na indústria de imóveis pivoto, que vieram aqui esclarecer e trazer informações importantes para essa casa. Eu acho que isso é importante, a gente sempre tem que ouvir todos os lados para que a gente possa fazer um trabalho coerente e dentro da legalidade. Obrigado, senhores. Obrigado aos demais que se fazem presentes hoje. Eu quero aqui fazer um apelo ao Poder Executivo com relação a uma situação, uma cobrança que eu fiz lá no começo do ano, quando a gente votou aqui a reposição salarial, a reposição dos servidores do município. Naquele momento, naquele período, a gente fez foi aprovada uma lei com um percentual, eu não lembro exatamente o valor. E naquele momento, eu fiz uma indicação aqui, pedindo que se desse esse mesmo índice para as MEIs, essas pessoas que prestam esse serviço para o município, ganham por dia, e o que eles ganham é um valor bem simbólico, eu diria assim. Obviamente que muitas pessoas precisam disso, obviamente que muitas pessoas, eu diria, que até se sujeitam a isso por necessidade, mas o que ganham é muito pouco pelo fato de não terem direito a férias, não terem direito a 13º, não terem direito a nada, uma vez que são MEIs, são empresas. Mas a justificativa desse valor ser baixo é pelo valor de entrada, de ingresso no serviço público. É a forma legal de se fazer. Mas esse valor aumentou lá no começo do ano, quando nós aprovamos aquela lei de reposição. Então, eu acho, na minha opinião, que poderia ser feita uma readequação e repassar esse mesmo valor para as MEIs. E não aconteceu, foi um valor abaixo. Então, eu gostaria aqui de pedir ao Poder Executivo que analise a possibilidade de melhorar as condições dessas pessoas. Uma vez que eu acredito que o município está bem. A gente vê salários que são pagos, FGs, inclusive nós aprovamos recentemente aqui uma lei de reestruturação, onde tinha um limite de valor para funções gratificadas. E o município mudou. Eles mandaram uma emenda, não salvo engano, ou retiraram a lei, aumentando esse valor, aumentando essa possibilidade. Significa o quê? Que tem condição, sim, de melhorar para aqueles que menos ganham também. Porque quem ganha função gratificada, quem tem esses benefícios, são as pessoas que ganham mais, normalmente. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, uma questão de humanidade, eu diria assim, melhorar um pouquinho também para essas pessoas que prestam um serviço essencial para o município, porque se não tivesse as MEIs, teriam que ser funcionários, servidores efetivos, e custariam muito mais. Porque, como eu falei, a MEI ganha exatamente o que ganharia um servidor em início de carreira, dividido por dias. Elas ganham aqueles valores. E os servidores efetivos teriam que ganhar férias, teriam direito a 13º e muitos outros benefícios. Então, as MEIs dão economia para o município. Essa forma de contratação é uma forma de economia, além de não afetar o índice de pessoal. Então, por questão de justiça e bom senso, eu faço um apelo aqui ao Poder Executivo, que analise a possibilidade, sim, de melhorar as condições dessas pessoas para que possam ganhar um pouquinho mais. Poxa vida, nós vamos no mercado, todo mundo está vendo
o quanto o poder aquisitivo diminuiu de qualquer um. Então, essas pessoas são as que mais sofrem por essa questão dos valores, de chegar no mercado e não conseguir comprar o básico. Por favor, professor Chico, fique à vontade. Obrigado, vereador Paulo, por permitir uma parte. Eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, e aí eu tento estender também a questão dos profissionais da saúde que são contratados via pregão, não é? Isso aí, para a gente, tanto os MEIs quanto os profissionais de saúde que são contratados nessa modalidade, a gente vê a nossa Caixa de Previdência com um problema deficitário imenso, não é? Então, talvez, se a gente pudesse conversar com o Executivo aos poucos e sensibilizá-los, que é necessário, talvez fundamental, se fazer concurso público, não é? Não sei o que o senhor acha, mas assim, eu sugeriria que é de se estudar a possibilidade de fazer concurso público para que a gente não atenue, atenue um pouco e tente não, talvez causar um rombo maior com essa Caixa Previdenciária, né? Tendo funcionários efetivos é uma forma de contribuição, né? Com certeza, funcionários efetivos é uma forma de contribuição, porém tem umas outras questões que não vem ao caso discutir aqui, que eu vejo que qualquer concurso público obviamente que vai resolver o problema agora, mas lá na frente esse problema vai continuar, porque esses servidores vão se aposentar um dia. Na verdade, ele só vai protelar a questão do déficit atuarial, que é a que o senhor se refere. Mas concordo, sim, eu acho que a partir do momento que o servidor ele é concursado, ele tem uma garantia muito maior, ele ganha mais, pelo que eu já expliquei aqui, com possibilidade de fazer horas extras, enfim. Então, é uma questão de como eu falei, de humanidade, de bom senso e de análise, coerência. Peço encarecidamente, mais uma vez, que o Poder Executivo analise a possibilidade de dar uma melhorada nessa questão. Para concluir, dias atrás, eu não lembro se foi na semana passada ou na anterior, eu apresentei uma indicação aqui, solicitando ao Poder Executivo a implantação de lousas digitais nas nossas escolas. Conversei com professores, eu já falei aqui, vou falar, estou copiando, esse é um projeto de um vereador de Abelardo Luz, que chegou aqui me visitar, me mostrou o projeto, eu achei interessante e fui em busca disso. Busquei informações da Secretaria de Educação, me falaram que sim, que era um projeto que eles tinham em mente, que eles gostariam de implantar, mas no momento não tinha recurso. E eu falei, inclusive, aqui aquele dia que eu sabia de uma fonte de recurso. E tinha sim. Tinha uma emenda de um recurso livre de um deputado que me representa, que eu não posso falar o nome dele agora, apesar dele ser deputado, mas ele é um candidato, então eu não posso citar nomes aqui, mas tinha um recurso que estava ali, que era para ser investido em alguma coisa. Eu entrei em contato com o prefeito via telefone e solicitei que se utilizasse aquele recurso para essa finalidade, e ele concordou. Então, só para dizer aqui que sim, serão implantadas aí as lousas digitais na escola do nosso município, que darão uma condição muito maior para que os nossos alunos aprendam, tenham maior condição de, inclusive com material didático melhores, que só servem para esse tipo de trabalho. Fico feliz, agradeço aí ao prefeito por ter aceitado a ideia. A gente vai, até já pedi para o presidente, convidei o professor Chico, como professor, me acompanhar em Abelardo Luz aí nos próximos dias para ver de perto o projeto, inclusive trazer orçamentos, trazer modelos, para que a gente possa implantar esses equipamentos na nossa escola. É um recurso de R$350 mil que tem disponível aí, que eu consegui num passado recente, e vai ser um prazer poder implantar esse projeto aí no nosso município. Por isso que eu digo, importantíssimo a gente ter bons representantes, importantíssimo a gente ter deputados que não venham trazer dinheiro, não venham trazer migalhas agora na mão do vereador para apoiá-los, mas deputados que venham depois com recursos, com emendas,
para suprir as necessidades dos nossos municípios. Logicamente que agora, em período eleitoral, todos são bons, todos são maravilhosos, todos são excelentes, mas antes de votar, não estou falando para votar em A ou B, mas verifique quem é quem fez, quem nunca fez nada, vê o passado de cada um, para que a gente possa ter bons representantes e não paraquedistas que aparecem de 4 em 4 anos aí e depois somem e não lembram que Corbélia existe. É importantíssimo, sim, municípios do tamanho de Corbélia dependem de emendas parlamentares, porque sem emendas parlamentares nada pode acontecer. É muito difícil o município ter um recurso livre, sobrando nos caixas, para poder aplicar em alguns projetos que, se não fossem as emendas, nunca iam sair do papel. Então, é importante, nesse momento, cada um analisar, pensar muito bem, para escolher aquelas pessoas que possam nos representar dignamente. Senhores, boa noite, uma boa semana a todos e até a próxima. Muito bem, então, concluído aí, então, os pronunciamentos dos nobres vereadores em tribuna, e concluído também os trabalhos dessa noite, declaro assim encerrada a 27ª sessão ordinária e convido a todos para a 28ª sessão ordinária na segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Aos que estiveram conosco até agora, boa noite. Aos que estão aqui, boa noite. E aos nossos vereadores, boa noite e até a próxima.